Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os vitrais da Idade Média. Tá? O Jacques Le Goff observa que até o século XII as igrejas eram relativamente escuras. Então vai ser com um estilo romântico que se tem a necessidade de clareá-las, com as grandes catedrais góticas, com seus vitrais coloridos, como os de Sainte-Chapelle, em Paris. Foi construída por Luís IX, conhecido como São Luís, no século XIII. Entre as relíquias vendidas pelo imperador Balduíno II de Constantinopla, que foi invadida pelos cruzados desde 1204, e compradas por Luís IX em 1239, encontra-se a coroa de espinhos, uma coroa de espinhos que teria sido usada no Calvário de Jesus, e fragmentos da verdadeira cruz que vieram a ser guardados em Sainte-Chapelle, em Paris. Nenhum vitral em Sainte-Chapelle é assinado. No entanto, Louis Grodock identifica três estilos distintos naqueles vitrais, né? O ateliê principal, o ateliê do mestre Ezequiel e o ateliê do mestre Judith e Esther, né? Que são esses quadros, né? Essas passagens pintadas. Né? Em Chartres, temos um dos vitrais assinado pelo mestre vidreiro Clemente. Alguns dos vitrais em Chartres foram oferecidos aos seus mestres de ofícios, como os peleteiros, que é o vitral de São Carlos Magno, né? Foi patrocinado por esses mestres de ofício, os sapateiros, que fizeram o vitral do Bom Samaritano, né? Financiaram esse vitral, os padeiros e aguadeiros também. Jacques Le Goff observa que esses vitrais, que datam do século XIII, são um registro de uma época em que havia valorização do trabalho desses ofícios. Né? Georges Deby observa que muitos dos vitrais foram oferecidos pelas associações de trabalhadores, como doação, em que viam representados os gestos e as ferramentas do seu ofício. Na Catedral de Chartres, o vitral da Parábola do Filho Pródigo foi uma doação das cortesãs, que é um eufemismo para prostitutas. Então tem lá um vitral, o vitral do Filho Pródigo, que foi financiado pelas prostitutas. Na Inglaterra, em 1449, o Henrique VI concedeu uma patente a um estrangeiro chamado John Utnan para a fabricação de vitrais para a capela de Eton e do King's College e de outros prédios também. Francis Dias destaca que a maior parte dos artesãos de vidro das janelas de igrejas e catedrais da Inglaterra medieval vinha do continente europeu, como o normando Laurence Vitrorius, que era conhecido como Larry, o vidreiro, que em 1226 construiu as janelas da face oriental da Abadia de Westminster. John Utnan recebeu patentes na França e em Veneza. Segundo Speer, a próxima patente para a tecnologia de vidros foi concedida a Henry Smith em 1552. Somente em 1552 foi concedida a próxima. A prática dos vitrais já era praticada no Ocidente desde o século X, porém foi apenas com as grandes oficinas de vidreiro em Saint-Denis, em Chartres, no século XII, é que a técnica se difundiu. A técnica é descrita no século XII no manual de Teófilo, sobre as várias artes. Teófilo descreve a obtenção de cores do vidro pela variação do ponto de fusão, bem como adição de óxidos metálicos, como cobalto para o azul, manganês para a púrpura, o cobre para o vermelho e o ferro para o amarelo. A fórmula básica dos vidreiros usava areia, sal, cinzas, numa mistura que era aquecida até derreter, quando eram misturados os óxidos metálicos. Né? O cobalto, né, que era usado para o azul, ele era encontrado na Boêmia e na Saxônia. Técnicas de vitrais usadas nas catedrais de Rouen e Chartres, por volta de 1300, usavam cloreto de prata e ocre e recozimento do vidro para a composição de um colorido amarelo-prata. Os vitrais de Notre Dame, Nossa Senhora do Belo Vidro,
em Chartres, datam do século XII. No século XV, diversas tecnologias permitiram ampliar as opções de cores e luminosidade dos tons. Técnicas de vitrais de Niccolò de Varallo, na Catedral de Milão, em 1480, mostram a tonalidade vermelha produzida com um ouro coloidal, obtido com o uso de nanopartículas de ouro. Ainda no final do século X, uma carta do abade Gottsberto relata a utilização de vitrais em igrejas. Ele diz assim: pela primeira vez, a cabeleira dourada do sol resplandece no pavimento de nossa basílica, atravessando os vidros pintados com cores diversas. As técnicas em vitrais têm origem no Oriente e foi introduzida no Ocidente a partir dos vidreiros de Veneza, no século X. Na Alemanha, a Catedral de Augsburg, na Baviera, expõe seus primeiros vitrais no século XI. Segundo Georges Deby, Deus está mais ou menos velado em cada criatura, consoante ela é mais ou menos refratária à sua iluminação. Mas cada criatura o desvenda à sua medida, pois liberta diante de quem a observar, com amor, a maior parte da luz que tem em si. Essa concepção contém a chave da nova arte da França, de que o abacial de Suger propõe o modelo, arte da claridade e da irradiação processiva. Então, termina aqui as palavras do Georges Deby. Segundo Regine Pernot, ela diz assim, abre aspas, por vezes ainda foi um excesso de técnica que precipitou a decadência dos vitrais. Um exemplo é nos fornecido pela evolução do vitral. Nos vitrais dos séculos XII e XIII, as cores são francas, os vidros são espessos e desiguais, cheios de bolhas de ar e de impurezas, através das quais a luz brinca, e sustentados por chumbos mais espessos do que largos, que sublinham o desenho sem o sobrecarregar. Mas quando se substitui o mosaico de vidro colorido por pintura sobre vidro, quando em lugar de ser talhado a ferro em brasa, o vidro passou a ser cortado com diamante, o que dava uma superfície de fratura mais nítida, mais regular, exigindo chumbos de rebordos muito mais largos, o vitral deixou de ser uma viva manta de retalhos. O vitral mais fino, mais bem trabalhado, começou a deixar passar uma claridade uniforme, e o vitral tornou-se, em pouco tempo, num vidro colorido, insípido e sem brilho. Então, olha que paradoxal, né? As novas técnicas acabaram meio que trazendo um efeito negativo, né, de iluminação. A anunciação na Catedral de Bourges, em 1450, revela o grau de qualidade alcançado pelas técnicas de vitrais. O arquiteto francês Suger, né, que era abade de Saint-Denis, ele viveu de 1081 a 1151, ele era filho de servos. Ele inaugurou a arquitetura hoje denominada gótica, junto com fundidores de bronze, joalheiros e esmaltadores dos vales do Reno e do Meuse, pedreiros e britadores do sudoeste da França e mosaicistas da Itália. Ele arregimentou muitos mestres de vitral para construir os vitrais narrativos da vida de Moisés, da Epístola de Paulo, entre outras fontes bíblicas. Ele diz assim: a mente obtusa chega à verdade por meio do que é material, dizia Suger. Ele escreveu isso nas portas de bronze da entrada oeste, né, da catedral. Suger realizou diversas obras na Abadia Real de Saint-Denis, da qual os vitrais, entre aspas, têm como propósito exclusivo mostrar às pessoas simples que não são capazes de ler as Sagradas Escrituras, aquilo que elas precisam acreditar. Suger menciona aqui um grupo de ourives de Lorena que trabalhou sob sua supervisão. Toda a lógica de Suger estava permeada com o objetivo de elevar o indivíduo a Deus. Ele dizia assim: quando penetrado pelo encantamento da beleza da casa de Deus, a sedução das gemas multicolores me leva a refletir, transpondo o que é material para o que é imaterial, sobre a diversidade das virtudes sagradas. Então parece-me que vejo a mim mesmo residir como em realidade em qualquer estranha região do universo.
que não existe anteriormente, nem no lodo da terra, nem na pureza do céu, e que pela graça de Deus nós possa ser transportado daqui para o mundo mais alto de maneira anagógica. Ou seja, o que é anagógica? É a ascensão aos céus através de um êxtase místico, dado pela contemplação das coisas divinas. Então a pessoa entra naquela igreja e entra nesse mundo aí espiritual. Não se trata, porém, de exaltação de ideais espirituais, ao se referir às portas ricamente adornadas. Ele diz assim: quem quer que sejas, se queres prestar homenagem a essas portas, não admires o ouro, nem a despesa, mas o trabalho e a arte. A nobre obra brilha, mas brilha com nobreza. Que ela ilumine os espíritos e os conduza para as verdadeiras luzes, para a verdadeira luz de Cristo, que é a verdadeira porta. As catedrais góticas, que levavam séculos para a construção, trazem, por esta razão, um aspecto de obra infinita, uma obra sempre em construção, sempre inacabada. Isso se concilia com o conceito de infinito de Deus. Sprague de Camp observa que esse aspecto de obra inacabada pode ser observado, por exemplo, nas duas torres da Catedral de Amiens, em que uma das torres é mais alta que a outra. Isso é deliberado, para trazer esse ar de obra não concluída. Trevor Williams mostra que as técnicas de vidro colorido desenvolvidas para as catedrais góticas da França e da Inglaterra atingiram seu ápice entre 1280 e 1380, continuando a se desenvolver até 1550 aproximadamente, quando a técnica mantida em segredo foi perdida na medida em que deixou de ser empregada com a mesma frequência. A arte de pintar em vidro teve o seu apogeu no século XVI, em que floresceram João Cousin e Lucas de Leyden. Segundo César Cantu, a arte de pintar na Idade Média era considerada como parte integrante e essencial da missão evangelizadora, o manifestar do povo as doutrinas religiosas. Muito obrigado, então.